A queda de cabelo pode impactar o bem-estar físico e emocional de uma pessoa, né? E infelizmente, gente, esse é um problema comum que afeta homens e mulheres. Mas até que ponto a queda capilar pode ser considerada normal? Quais são as principais causas desse problema? É possível reverter essa situação? Quem esclarece tudo sobre esse assunto hoje é a médica dermatologista, doutora em medicina e professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Soraya Barbosa dos Santos. Doutora Soraya, seja bem-vinda. Eu começo te perguntando, né? Quais são as principais queixas relacionadas ao cabelo? As queixas são muito comuns. Primeiro, agradeço o convite. E essas queixas, elas variam desde, assim, falhas no cabelo, o sentimento de que aquele cabelo que era cheio está ficando mais afinado, que a buchinha do cabelo que colocava já dá mais voltas do que dava. E essas são as queixas mais comuns. Apesar de não ser uma queixa, a gente vê muito também, são as quebras dos cabelos, né, dos fios, que é o defeito da haste do cabelo. Sim, a quebra então não é o fio, ele não sai por completo, assim, sai uma parte, ele quebra. Quebra. Entendi. Muito comum de ver, assim, ao pentear, assim, numa pia clara, né, o que a pessoa relata é que vê fragmentos de fios de diversos tamanhos. Não vê ali o fio completo, né? Quando é o fio completo já é uma queda, né? A gente considera a queda como um todo, mas assim, é porque a queda ela pode ser um defeito tanto lá do inicinho da produção do fio, até mesmo da haste. Sim. Né, Bom, que é um vamos dano. falar, doutora Soraya, sobre esses tipos de queda. A gente separou 3 que são os mais comuns para explicar para o pessoal de casa, né? Vamos começar pela alopécia androgenética. A gente tem uma imagem que ajuda a exemplificar, né, esse tipo de alopécia. O que é alopécia androgenética? Quais são as causas? A alopecia androgenética é um tipo de perda de cabelo que tem um padrão que acomete mais o sexo masculino, apesar de não ser exclusivo, acontece no feminino também. E, na verdade, atualmente já se tem algo de hereditário, de genético, mas não tem assim totalmente elucidado o porquê. Sim. E a alopécia androgenética, então, ela comete mais o público masculino, mas também afeta o público feminino. Quais são as características, né? Como que normalmente você identifica um caso de alopécia androgenética? A gente viu nas imagens que tinha mais um topinho aqui da cabeça e nas entradas, né? Essas são as características? É um padrão que começa mais assim, frontal, né? Que é aqui na entrada do cabelo, e no vértex, que é mais aqui no meio do cabelo. E o que se observa é que o cabelo vai afinando, vai ficando mais ralo. E normalmente nessa área mais que compreende entre a fronte, né, as têmporas e o meio do cabelo lá no alto. E é progressivo? Começa um pedacinho e vai estendendo? Ela é progressiva, pode ser lenta, mas pode ser bem abrupta. E na verdade ela é insidiosa, ela vai com o tempo. Muitas vezes tem outros casos na família e isso, né, na própria história que a pessoa conta, a gente já vai definindo. Mesmo porque o padrão, apesar de ser esse o mais comum, pode ser até uma alopécia mais difusa, mas ela, na verdade, ela é muito característica. Sim. E quem tem caso na família, então, tem que ficar esperto e ficar atento também, né? Sim. Normalmente tem casos na família. A gente vê muitas pessoas que já têm ali a entrada, né? Isso significa, só o fato de você ter uma entrada um pouco maior, já significa que você pode ter algum problema nesse sentido futuramente ou não? Não, a gente não consegue assim prever o comportamento. Na verdade, a gente pode assim imaginar, mas assim prever com segurança não. Sim. Não quer dizer que alguém que tem uma entrada mais avantajada vai evoluir para uma perda total, não quer dizer isso. Vamos seguir para mais um tipo, então, de alopécia, alopécia areata. Aí a gente tem ali também essa imagem, né, que mostra, que ilustra esse tipo de alopécia. Quais são as características, doutora Soraya? Na verdade, a alopécia areata, ela ocorre assim, tanto em homens quanto em mulheres, quanto em crianças.
e é uma alopécia que vem muitas vezes de forma abrupta e com uma perda dos pelos naquela região, causando verdadeiras peladas, né? O que o pessoal chama de pelada, é a perda, o lugar fica liso. E causas existem várias, não é também uma doença assim bem esclarecida em termos de causa e fisiopatologia, né? Como que ela acontece, e muitas vezes ela é difícil o tratamento, mas já existe tratamento. Ah, isso daí que é algo que deixa a gente feliz, né? A medicina está avançando muito e a gente vê o tratamento e isso ajuda muitas pessoas, né? No caso da alopecia areata, a gente vê ali que pode acometer, então, o couro cabeludo, no caso da imagem, a barba também, então, diversas partes, né? Diversas Qualquer regiões. lugar que tenha pelo. Na verdade, pode acometer tórax, braços, pode acometer outras áreas também. Mas mais comum, que a pessoa mais queixa, né, que na verdade incomoda mais, as outras podem passar despercebidas até. Na verdade, é mais na barba e no couro cabeludo. Sim. Vamos passar então para mais um tipo, que é um nomezinho complicado, viu, gente? Eflúvio telógeno. Ah lá, a gente tem também mais uma imagem para ilustrar esse tipo de queda. Como que é a característica e as causas também? Esse eflúvio telógeno, ele significa que o cabelo que estava numa certa fase, ele entra numa fase de queda, sabe? Como se amadurecesse e caísse, como se fosse um fruto, que estivesse numa fase mais assim, no ponto de comer e aí ele cai. Então, vários fios entram nessa fase simultaneamente. Nesse eflúvio telógeno, é curioso falar que pode ser tanto agudo quanto crônico, o que às vezes a gente detecta uma queda longa, de longos anos, que vem por muito tempo, e uma queda mais abrupta, que normalmente acontece após cirurgias, após parto, após doenças graves, doenças virais, que agora está na época, dengue, chikungunya. Isso não é raro de acontecer, mesmo a Covid causou muita queda, um eflúvio telogênico, né, que a gente fala assim, que foi mais abrupto, que foi agudo, logo após ter essa doença. Sim, e esse tipo de queda, doutora Soraya, ele é mais comum nas pessoas mais velhas, então, ou não? Não tem essa média? Não, ele é mais queixado em pessoas que já estão mais ligadas a essa queixa de cabelo, né? Não existe assim um consenso nisso, não existe uma regrinha, regra nisso, né? Mas a gente observa mais nas pessoas que estão na fase mais adulta. Mas não é incomum, é muito comum. Sim. A criança, por exemplo, você fala em idade, a criança, por exemplo, ela também pode ter quedas, não de... Talvez a queixa mais frequente nas crianças são verdadeiras peladas, que são falhas de cabelo e muitas vezes causadas por fungo, que é tratável, que tem que ser tratado porque elas são contagiosas, né? A maioria delas. Então, assim, é muito observada na escola, né? Pelas professoras até, porque as crianças ficam escrevendo, ou então quando vão cortar cabelo, que são observadas. Sim, então é bom até destacar, né, que todo mundo está sujeito a um tipo de queda, então todo mundo tem que ficar atento aos cuidados. Inclusive, quais fatores podem influenciar na queda capilar, né? Você falou da questão genética também, mas existem outros fatores que podem influenciar e causar uma queda capilar? A queda, como eu estava explicando, ela pode vir depois de situações agudas, feito infecções, doenças graves, uso de antibióticos, parada de anticoncepcional, pós-parto, todas essas podem levar à queda de cabelo. Aí a gente vê muitas pessoas falando que usar boné pode causar queda capilar, isso é verdade ou não? Não. Não tem relação? Não. Sim. É importante, né? Porque tem tantas causas, tantos mitos e verdades, inclusive a gente ainda vai falar hoje sobre esses mitos e verdades que são importantes da gente trazer aqui no programa. Agora, doutora Soraya, o diagnóstico, né? Como que é feito o diagnóstico de uma queda capilar? O diagnóstico também tem evoluído muito. Então, na verdade, num consultório, a gente sempre começa dando muita importância à história da pessoa. A história do que ela conta, como que começou, quais foram os fatores que levaram
que estavam juntos, né? São aqueles fatores que estavam naquele momento que iniciou essa queixa. E, na verdade, além de uma história muito detalhada, da qual a gente dedica uma grande parte do tempo, um exame muito minucioso. O exame tanto do couro cabeludo, da haste do fio, e a gente utiliza determinados até equipamentos próprios para isso, que são aparelhos que aumentam inúmeras vezes, como se fossem microscópios portáteis, né? E a gente pode ter mais noção do que está acontecendo exatamente naquele pedacinho que sai o fio do couro cabeludo. Isso dá muito elemento para a gente poder definir ou mesmo nortear o que a gente vai pedir de exames, porque nem sempre exames complementares são assim necessários e decisivos. Mas este exame dermatológico feito em consultório, ele norteia exatamente o que a gente vai poder pedir e o que vai acompanhar. Então, na verdade, através desse momento, que é o primeiro contato que a pessoa tem, eu digo que assim, 90% está definido ali, naquele contato. Tanto de pesquisa, né, pesquisa propedêutica, seja lá, ou mesmo de tratamento. Sim, é muito importante a senhora trazer, né, essa questão do diagnóstico, porque tem muitos casos, assim, inclusive a gente vai assistir agora o depoimento que a gente recebeu da Sandra Helena Barbosa de Oliveira. Ela contou o que aconteceu com ela, doutora Soraya, e é algo que é muito comum entre as mulheres. Vamos assistir, aí depois a gente comenta. Eu notei que meu cabelo está caindo muito após a menopausa. Aliás, diminuiu, porque eu recorri a suplementos, né, a vitaminas minhas de farmácia, porque eu não sabia o que fazer. Não houve diagnóstico, tá? Mas eu tô tomando essas vitaminas e eu observei que a queda diminuiu bastante. E era mais quando eu lavo o cabelo. E como eu disse, eu notei isso mais foi na menopausa, né? E também quando eu estou muito estressada. Agradeço demais a Sandra por ter compartilhado com a gente um pouquinho dessa experiência dela e a fala dela, para mim, traz vários questionamentos muito interessantes. E ela fala, olha, não tem diagnóstico. Ela percebeu ali, ela sentiu que estava caindo mais cabelo após a menopausa, né? E por conta própria foi tomar uma vitamina. Eu acho que aqui, nesse ponto, é bom até a gente orientar, né, doutora Soraya, você trazer essa orientação para quem está assistindo a gente, está passando por essa situação também. Qual que é a orientação nesse caso? E após a menopausa também é comum a perda de cabelo? Foi ótimo o depoimento da Sandra, porque na verdade hoje as mulheres têm passado pelo climatério com mais visibilidade e têm assim, realmente respeitado esse momento. E na verdade o climatério traz novas situações. Obviamente eu não poderia falar que o caso dela é por causa do climatério, e nem mesmo justificar o uso de vitaminas, mas eu insisto que o exame, a história dela e acoplado com um exame dermatológico bem feito, a gente poderia ali ajudar e muito. As quedas de cabelo, elas não passam não é bem assim, talvez, ficar sem diagnóstico, talvez a gente não consiga ver uma causa única, às vezes são várias assim, confluindo por um momento. Sim. Então, assim, isso é muito importante, muito relevante e realmente o depoimento foi muito bom. Aí ela traz também uma questão, ela fala, quando eu estou estressada, né? O estresse também pode influenciar nesse sentido? A gente que, assim, bom, eu me tomo por mim, né? Assim, que sou bem médica, bem assim, científica, eu sempre comento que o estresse, ele piora tudo em qualquer momento, em qualquer doença. Agora, atribuir só ao estresse um dano, eu acho muito arriscado. Então, eu insisto que assim, a gente tem que seguir os passos normais, examinar, às vezes pedir algum exame, às vezes precisa, para ver se está tudo ok mesmo. Sim. Né? E como identificar, doutora Soraya? No caso da Sandra, né, ela percebeu ali na hora que ela está lavando o cabelo, mas qual que é a orientação para a gente saber se a gente está mesmo perdendo o cabelo e o sinal de alerta de que a gente precisa procurar um profissional? Essa pergunta é ótima também, porque eu acho que assim, o sinal de alerta é quando a gente observa o cabelo. Porque se observou, normalmente a gente vive sem saber que tem olho, que tem mão, porque está tudo funcionando.
Mas veja você com um ciscozinho nos olhos, você vai lembrar dos olhos 100% do tempo. Então, assim, é o mesmo para o cabelo. Se o cabelo começou a te chamar a atenção, alguma coisa está diferente. Pode até nem ser uma doença, mas se houve uma diferença, esse é o momento certo. Falar que cai assim durante o banho, todo o cabelo cai mesmo, porque muitas vezes a gente penteia todos os dias, às vezes tem gente que não penteia todos os dias, isso varia. Então, até esse número absoluto de cair 100 a 200 fios por dia, isso varia. Isso não é uma coisa, não é um número absoluto. Ele tem que ser levado em conta e relativizado com a situação que a pessoa vive. Sim. Então, assim, isso não pode ser tomado tão ao pé da letra. Mas eu acho que tudo que no nosso corpo chama atenção é porque ele está diferente do que era. Então, Sim. merece uma avaliação. Sim, agora, para a gente já fechar aqui a nossa conversa sobre a queda capilar, doutora Soraya, quais são as opções de tratamento que existem hoje para esses casos? Nós são inúmeras. Hoje em dia a gente trabalha com medicamentos orais, tópicos, perfusão cutânea, muita coisa. Então, assim, depende realmente da causa. Nós abordamos 3 exemplos que, assim, é um horizonte de oportunidades e de possibilidades e que tem tido novas drogas no mercado. Então, assim, a gente realmente fica muito animado. Sim. A ciência está evoluindo.